agora teremos que vestir a nossa sunga. Opa! Falando em Satanás, vamos falar em um deles. Que Cara, é isso? muito sugestivo o nome da seita. Ser seita Bundafield. Como é que é? Budafield. Buda, Buda Field. É isso, Buda Field, porque vem de Buda, né? Vamos lá. Fundada no Como é início que é? dos anos Vem de 80. Buda? Agora tu revelou a vida. Pensei que era por causa de bunda mesmo. Não, gente, a piadinha infame, né? Não tem nada a ver com Buda. Um abraço aí pro Buda. É porque esse aqui é do Guru de Sunga, né? Então a piada vem disso, né? Mano, o cara trincado, você já virou as fotos dele? Com um monte de mãozinha assim. Não, Jay, explica do que a gente tá falando. Olha, a gente está falando de uma seita que surgiu nos Estados Unidos no início da década de 80, ali em West Hollywood, que é na Califórnia, e ele foi fundado pelo Jaime Gomes, Jarminho, que ele ficou mais conhecido como Michael Hostent ou Andreas the Teacher, ou The Hyde, acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Mas o nome da seita Buddha Field remete a uma ideia de um campo espiritual barra energético, que é uma esfera supostamente de iluminação e energia espiritual que o líder alegava que ele irradiava e pela qual atraía os seguidores, seduzindo ali por promessas de crescimento espiritual e autoconhecimento. E, mano, nessa década de 80 era New Age total, tava todo mundo bebendo dessa fonte. Perfeito, Era perfeito. a seita, a galera que está nos ouvindo continuar acompanhando, era basicamente um culto à forma física. Também tinha esse lance, tá? Tinha. Então ele tinha um apego extremamente grande por si mesmo. Ele era uma divindade, tá? E a estética era fundamental, ao ponto que, conforme o tempo vai passando, ele vai começar a aderir a pequenas intervenções cirúrgicas, só que antes dele fazer nele próprio, ele mandava os seguidores fazer essas intervenções para ver se ficava bom. Se ficasse bom no seguidor, ele fazia nele mesmo, tá? Então É, era tipo, ah, não, fala você. E detalhe, tudo era feito com dinheiro dos próprios É seguidores, claro. tá? Claro. era Bobo é a tudo gente que isso não, que pro. não faz dinheiro com os seguidores, né? E tudo isso com a proposta de renascimento espiritual, né? Você abandonava ali sua identidade antiga. Eu acho que eles mudavam o nome e eles entravam numa dieta super restrita, onde não Uhum. tinha açúcar, não tinha álcool e eles também praticavam o celibato. Menos o nosso querido Jaime, né? Porque ele era interessado principalmente nos homens que entravam no culto dele, na seita dele. Fio. Bom, Procura a imagem dele aí, do senhor Tô Jaime. colocando aqui, tô colocando aqui. Cara, o, todas as fotos o, parecem muito um filme pornô da década de 70 de muito baixo Porno orçamento. chanchada, velho. Tipo, total. então, olha só, ele tinha um lance que ele fazia aquelas técnicas normais de líder de seita. Ele fazia que nenhuma das pessoas que seguiam ele fossem amigas uma das outras, né? As pessoas não conversavam entre si. E ele fazia um lance que também muito comum em seita, é que ele dizia que ia purificar as pessoas, e ele fazia um lance de botar a mão na testa das pessoas verem a luz. E aí tem todo o lance que ele botava uma lanterna no olho da pessoa, e a pessoa se sentia iluminada, Respiração né? intensa É, também. e ele, né, ele fazia as pessoas contarem os seus segredos mais íntimos para ele, e Te a conto pessoa meia-noite. contava vários segredos, desde coisas íntimas, de violências, de Se tornando coisas, vulnerável, né? A segredos assim que vulnerabilidade. você não contaria para ninguém, até números de conta bancária, uma série de tudo. Então as pessoas se tornavam reféns dele, né? Olha, se você não colaborar com, se as pessoas chegassem a um momento da vida que elas pensassem que ele estava errado, ele já falava, ó, mas eu sei os seus segredos, tem certeza que eu não sou a pessoa mais correta para você seguir? Aí as É, o, pessoas iam, né, assim, sendo levemente intimidadas quando elas tentavam negar a sua divindade. o que o Rafa tá falando, isso aconteceu muito quando começaram a surgir as alegações de denúncia, né? Isso aconteceu, acho que em 2016, com o documentário. Eu acho que tem nas streamings aí da vida, mas o documentário se chama Holy Hell.
que foi feito por um dos membros. E numa dessas denúncias, além do assédio sexual dos seguidores, eles também faziam sessões de hipnoterapia e tinha essas confissões forçadas, do qual ele usava para chantagear emocionalmente. Então ele já tinha meio que um patch, um protocolo. O pessoal das pessoas chama de protocolo. Tinha um protocolo do qual você passava e que você se tornava uma pessoa vulnerável a ele. Perfeito. Vocês estão arranhando aí, mas a gente já fez já alguns episódios sobre seitas, inclusive a maioria deles com participação de nossa queridíssima Jake, que está aqui. E você tem esses pontos, né, que é sempre importante realçar e que eu faço questão de falar toda vez que a gente trata sobre esse assunto, porque antes de mais nada o Mundo Freak, ele é também um alerta, porque a gente vê isso acontecendo, principalmente a gente que grava lá no Magicando, né, que é a casa do lado, a gente sempre fala sobre isso, ainda mais quando a gente entra no terreno espiritual. Tem coisas que vão para além do terreno espiritual. Tem aí esses... Eu não vou falar o nome porque, né, enfim... esses aí de subir montanha, sabe? Se bem que ali é espiritual também, né? Mas, enfim, tem esse negócio aí de esquema de pirâmide, etc. Mas sempre, gente, sempre liguem o alerta quando o discurso da pessoa hierarquizada não fale com seus pares, abandone a sua família, abandone os seus amigos, sempre com aquele discurso de, não, mas essas pessoas, elas não são iniciadas, essas pessoas estão trabalhando para o inimigo. Tome cuidado, porque a primeira coisa que essas pessoas fazem, que esses líderes de seitas, né, e não precisa nem ser seita, pode ser qualquer tipo de religião. Relacionamento tóxico também é a mesma coisa. Você isola a pessoa socialmente, você censura ela e tudo em prol de um bem maior, entendeu? Sim, exato, né? Então, assim, sempre tem aquela coisa do tipo, mano, não leia esse autor, não faça isso, não seja aquilo, nananã. A gente entende que toda religião tem um dogma, óbvio, né? Mas quando você vê que a pessoa ele tá trabalhando pro teu afastamento do mundo, é onde que ele vai capturar ali a tua mente, né? Inclusive, discurso de muitas igrejas evangélicas, inclusive, né? Dividir as coisas do mundo das coisas da igreja, né? Isso é clássico de seita. É muito comum, né? Você só leva em consideração a narrativa que realça. Quer dizer, se eu tô ensinando algo pra alguém, se eu sou professor de alguém, cara, leia de tudo. Apenas construa um senso crítico. Acabou. Porque se o discurso for bom mesmo, você mantém. Se qualquer discurso você tá caindo fora, porque tem alguma coisa errada, né? Só que então você fica esperto aí com pessoas com esse tipo de discurso, né? A gente no Magicando mesmo, a gente... Não vou dizer que a gente sofre com isso, porque a gente meio que tá foda-se, assim, mas... tem muita gente que fala, não escute esse podcast, não leia esse autor, que é algo que a gente é prioritariamente contra esse tipo de lógica. Não, eu não gosto, mas leia e descubra se você gosta ou não. Eu não gosto por causa disso, disso, disso. Mas vá lá e leia, né? Só desenvolva seu senso crítico, né? Agora essa parada de você falar, não escute isso, não vá para aquilo, não, isso é um discurso para te deixar descerebrado aí, né? Te deixar com uma narrativa única, né? E isso, de fato, é muito perigoso, né? Eu acho que o grande... Pode falar. Um detalhe sobre essa religião, só para a gente entrar nos absurdos. Ele gostava muito de dança, tá? E até aí você pode imaginar, ouvinte, tudo bem, o cara é um artista, né? Ele se dizia diretor de arte. E ele fazia os seguidores dançarem 5 vezes por semana durante horas, às vezes 6 vezes por semana durante horas. E até aí você pode falar, pô, dos males o menor, ele fazia as pessoas dançarem. E aí ele fez as pessoas construírem um puta de um teatro foda, com o próprio dinheiro dos seguidores e Isso. com a mão de obra dos próprios seguidores. E os seus seguidores que tinham N profissões, até onde eu sei, nenhum era necessariamente pedreiro ou arquiteto ou não sei o quê. Eles construíram fizeram a própria obra e o corno mudava a construção da obra toda hora. Ele, eu não gostei dessa parede, derruba. Não gostei desse pilar, tira do lugar. E não o suficiente, quando ficou pronto, ele começou a fazer apresentações ao qual ele era o diretor e o ator principal, o artista principal, Por que no será? qual só iam os seguidores. E os seguidores tinham que bater palma, tinha todo aquele lance, quem mais batia palma era premiado, quem mais gritava o nome dele era premiado. Então
era um conjunto de absurdos. Depois que a Jay falar, eu vou falar outros conjuntos de absurdos que aconteciam. Vai lá, Jay. Não, eu acho que toda vez que a gente fala de seitas, ou então de, enfim, sociedades fechadas desse gênero, eu acho que o que a gente tenta trazer de fundamento dessas espiritualidades alternativas é que elas podem se transformar, e geralmente se transformam, em organizações que são extremamente manipuladoras e perigosas, né? Então, você vai misturar práticas que são aparentemente inofensivas, meditação, dança, yoga. Só que daí você vai perceber o abuso psicológico, o controle social. Então, o que a gente fala, não é porque é bizarro. Putz, olha lá um cara que tá de sunga da Speedo, trincadaço, e é isso, vamos Sim. aqui buscar a nossa iluminação. Não, Não é porque é Buda, não é? Porque senão a gente estaria sendo tão ruim quanto a galera lá que tá interditando o templo de Lúcifer, né? A ideia não é se o negócio é esquisito, nananã, se é o deus do espaguete voador, que se foda o tema, né? É aquilo se você está fazendo mal pra você e pros outros nesse sentido, né? Levando em consideração que você também tem um grama aí também de responsabilidade quanto às suas decisões aí também, né? daí é a importância de você questionar a autoridade, praticar seu senso crítico e preservar a autonomia individual de todo mundo, entendeu? Perfeito, perfeito. Outra curiosidade que ele fazia os seguidores fazerem com ele é que ele era tratado tipo o rei da França, o Luís XV e tal. No tipo, as pessoas tinham que ler para ele antes de dormir, né? Então, alguém era agraciado com ficar do lado dele lendo uma historinha, alguma coisa até ele dormir. Quando ele acordava, tinham sempre 2, 3 seguidores que iam fazer a massagem nos seus pés, botar o chinelo no pezinho dele, levantar, escovar os dentes dele, fazer tudo assim. O cara era tipo aquele filme do sultão. Ed Murphy, tá ligado? O Príncipe de Nova York. Então era todo aquele processo ali e as pessoas lutavam para estar perto dele, né? Faziam aquele combate entre eles, os seguidores, para poder ler a história do cara, para ele dormir tranquilo, né? O Deus deles dormiu, teve um sono pacífico. Eu tenho uma indicação sobre essa seita, que é o podcast, que eu acho que tinha em português, mas eu acho que a Parcast parou de lançar esses episódios, que se chama Cultos, e tem a parte 1 e a parte 2 do Buddha Field, que fala sobre tudo e principalmente quem é o Jaime. Então, caso você queira se aprofundar, fica aí minha indicação de podcast para você dar uma ouvida. Exatamente. O que aconteceu com esse cara? Esse cara. Então, foi processado, mas eu nunca consegui encontrar o fim da história. Que hoje não existe mais, né? Aparentemente, né? Não. Perfeito. Bom, Parou em 2000, né? provavelmente ele meteu o pé com algum dinheiro no bolso, mas o culto começou a desmoronar, né? Várias pessoas começaram a fugir, né? Se libertar. Sim. Ele ameaçou toda aquela pressão psicológica e tal. Várias pessoas o processaram e ele começou a perder processos. Sim. E ele meio que sumiu, assim. Então, realmente, alguns vão dizer que ele foi preso, outros vão dizer que ele saiu do país, Sim. mas eu não consegui encontrar uma pelo que eu... matéria Acabei de jornalística achar. que dizia exatamente o que tinha acontecido com ele. Acabei de achar. Ele foi, depois que teve esse rolê do culto em Hollywood, na Califórnia, ele foi pro Texas e agora ele tá no Havaí, onde ainda existe um grupo ainda pequeno de seguidores dele. Caraca, então ele fez igual aquele Rael da seita raeliana. Só que em Ele vez de ir pro ensina Havaí, yoga. o cara foi pro Japão. E a seita raeliana existe até hoje no Japão. Ele vive numa cidade chamada Lanikai Beach e ele ainda ensina yoga para alguns de seus seguidores. Olha aí. Isso nada mudou, se deu bem. Eu tava lendo que em 93, né, teve uma pequena crise, porque quem não lembra, teve aquele cerco de Waco, que inclusive a gente também fez um programa só sobre isso, que deu muita merda, que também foi um negócio meio seita, etc e tal, morreu gente pra cacete. E aí ele começou a ficar paranoico pra cacete. E eu acredito que
dessas crises que foram acontecendo, ele foi se isolando cada vez mais. Em 2016 aí foi o golpe final, quando você teve o Will Allen, que era um membro da seita, e ele documentava as coisas da seita, inicialmente a princípio por documentar, né, pra ser a própria seita, né, e depois ele acaba saindo, né, ele acaba se tornando um ex-membro, e com esse vasto documento, né, de vídeo de 20 anos, ele cria um documentário chamado Holy Hell, em que ele, né, você pega ali algumas vítimas, né, de abusos, né, e ele faz um filme, né, um filme documental, que revela toda essa extensão. Enfim, é isso aí, né? Aceita que dói menos. Isso é. Vive no Havaí, tem um pessoal que ainda deve ler pra ele de noite. Isso parece ser muito Tem um importante pra ele, né? Tem um pessoal que deve. Detalhe, o cara tá modificadão. Ele foi fazendo muitas intervenções cirúrgicas ao longo do tempo. Ele mudou Plástica das muito a pesadas. aparência dele, cada vez mais pesadas, mais complexas. Ele botou silicone no corpo, silicone no rosto, botox pra cacete. Então ele foi mudando bastante ao longo do tempo. Mas, como todo picareta, tá vivo e bem aí, normal. Exatamente.